doutora Lorena Velho, ginecologista com mais de 30 anos de experiência na Clínica Vita Campinas, Brasil. Qual é o papel das emoções no processo de adoecimento? Das emoções e da espiritualidade. Nós temos emoções e pensamentos tóxicos que geram doenças a longo prazo. E como que esse processo se dá? Nós entendemos que a química tóxica gerada pelas nossas emoções que não são gerenciadas vai gerar um estresse aumentado no nosso organismo, e esse estresse aumentado paralisa o sistema imunológico, e a paralisação do sistema imunológico, que é aquele sistema ótimo, automático, de reparo e regeneração, de defesa e de regeneração, acaba por não cumprir o seu papel e as doenças degenerativas proliferarem absurdamente e rapidamente. O que a gente deve fazer então? Primeiro, em relação às emoções, nós mesmos precisamos aprender a ser gerentes das nossas emoções, porque as emoções elas não podem ser educadas, que elas sempre vão ser crianças mimadas querendo fazer birra. Todo aquele miolo do cérebro, onde fica o cérebro primitivo, o cérebro emocional, ele é extremamente egoísta, preservando a integridade, querendo responder-se com instinto e não com educação. As nossas emoções, elas fervem dentro de nós. Então, o que nós temos que fazer? Já que elas afloram e nós não podemos evitá-las, nós não podemos evitar essa emoção, o que ensinamos os nossos pacientes é que eles podem aprender a gerenciá-las. Nós temos ferramentas muito lindas no Brasil. Temos o Augusto Cury, seus cursos, seus livros. Temos a Rosana Alves, com doutorado nos Estados Unidos sobre felicidade. Temos os seus cursos, os seus livros. Temos pessoas mais velhas, temos os pais, os avós. Temos pessoas que se dispõem a ensinar gerenciamento das emoções, discipular nossos jovens, discipular as mulheres mais jovens, os meninos que estão sem norte. E tudo isso é válido, porque as emoções elas precisam ser gerenciadas, cuidadas, conhecidas e educadas. Paralelamente, nós precisamos entender que há ações da nossa parte que nós podemos aumentar e promover para equilibrar as emoções ruins. Então, por exemplo, se eu estou todo dia atrasada, todo dia preocupada, todo dia estressada porque não vai dar tempo de chegar para fazer a compra do mês e vão começar a faltar as coisas, não vai dar tempo de chegar no trabalho e fazer exercício, não vai dar tempo porque tem muitas tarefas na vida. O que nós devemos fazer? Fechar certas tarefas e fazer uma escala de prioridades. Ensino muito meus pacientes a fazerem isso. E além disso, o que é positivo? A gente entender que quando a nossa adrenalina começa a subir, quando a nossa panela de pressão começa a se estressar, quando o cortisol já começa a aumentar, quando a gente está acima do nível que a gente pode suportar, é hora da gente equilibrar essa adrenalina e cortisol com uma balança que vai contrapor os efeitos ruins da adrenalina e cortisol. Isso é o que nós ensinamos a fazer com o prático manual dos neurotransmissores. Ou seja, quando é que você precisa de uma risada? O que é o papel do abraço? O que ele pode gerar sobre você? O que você, como professora, como professor, como mãe, como dono de uma empresa, pode fazer durante o intervalo? Chamar as pessoas e se abraçarem em conjunto? O que pode ser feito para que, aumentando os neurotransmissores do bem, sejam silenciados, reduzidos e equilibrados os neurotransmissores do estresse, da pressa, da angústia, da correria, que não são do mal, mas que se eles se mantiverem altos, eles vão ser do mal, que são adrenalina e cortisol. Então essa é uma ferramenta. Além disso, tem o papel dos pensamentos sobre o nosso organismo, que vai gerando tamanho estresse, tamanho angústia, podendo culminar em uma cisão interna, levando a pessoa a ser impulsionada a cometer automutilação, sofrimento intenso que leva até o suicídio, que é o que nós não queremos para nenhuma família, para nenhum dos nossos, para nenhum paciente, para ninguém, porque isso é uma dor extrema. A pessoa que quer se suicidar quer se livrar da dor, e nós queremos trazer ferramentas para as famílias, para as pessoas, para os indivíduos que estão em sofrimento, para que essa dor seja silenciada, seja minimizada. Então,
que os pensamentos são tóxicos. Então, muitos pacientes dizem assim: eu não sei pensar, eu penso o dia inteiro no problema, eu vou ficando agitada, eu vou ficando angustiada, eu vou ficando com medo, eu vou ficando com ódio, e quando eu vi, eu já estou me cortando. Quando eu vi, eu já quero pular do prédio. Quando eu vi, tudo em mim quer explodir. Pois é, muitas pessoas têm essa reação na infância, na adolescência. Mas o que a gente vai tendo? Vai tendo uma avó que faz um cafuné, vai orientando, vai falando, vai conversando, um bom livro. E essas coisas estão se perdendo. Muitas vezes as pessoas tinham a espiritualidade, uma boa igreja que ajudava num livro sagrado, ensinando a repetir o Salmo 23, a repetir o Salmo 91, que sempre foram tão benéficos. Hoje, no meio da juventude, isso está se diluindo e se tornando praticamente coisa do passado. Então, se você pode e se você quer, você deve resgatar os valores da espiritualidade, os valores dos conselhos das pessoas mais velhas, de um livro sagrado que possa te servir de norte, para que você possa alinhar os seus pensamentos com a saúde, para que você possa ter norte, para que você aprenda a liberar perdão, para que você possa incorporar virtudes. E nesse sentido, existe um curso também como ferramenta, que é o manual de meditação milenar, que é onde você pode aprender a receber virtudes como paz, virtudes como alegria, como mansidão, como domínio próprio, que são consideradas virtudes espirituais, de uma forma em que você vai criar o seu jardim secreto, o seu tempo de meditação, ali por 12 a 15 minutos, entrando numa conexão e buscando visualizar, sentir, repetir essa frase, essa frase sagrada, esse versículo bíblico ou essa frase escolhida, esse mantra que muitas pessoas chamam, né? Que é uma frase-chave que vai trazer a virtude espiritual e vai fazer uma mudança do padrão de crenças, daquelas crenças tóxicas que a gente carrega lá da infância, né? Você não presta, você é inútil, você nasceu por acaso, você está aqui porque sabe por quê, você foi jogado nesse universo, você não tem propósito na vida. Então, esses pensamentos que vêm e ficam dando voltas e gerando tanto sofrimento, principalmente em relação à identidade, quem sou eu, a identidade sexual, né? Qual é o meu sexo, identidade de propósito, qual é o meu valor, porque estou aqui. Essas questões precisam mesmo de alguém que te sirva de norte, de uma pessoa que te guie, que te ajude, um livro sagrado que te estimule a produzir, a florescer naquilo que tem de melhor dentro de você. E nesse sentido, você pode ajudar uma dessas pessoas ou contar com a ajuda do nosso curso do Manual de Meditação Milenar para desenvolver essas virtudes espirituais. E todos esses cursos têm como objetivo ensinar você a pensar direito, a tirar o pensamento tóxico, colocar um pensamento benéfico no lugar, que comece, né? O pensamento é aquela nuvem elétrica que vem a trazer conexões nos neurônios da nossa mente, no nosso cérebro, gerando esses pensamentos que vêm como estímulo físico lá na glândula mãe, na hipófise, que vai governar toda a cascata metabólica, toda a cascata hormonal, toda a cascata imunológica. Então, os nossos pensamentos geram saúde ou geram doença, geram bem-estar ou geram angústia. Os nossos pensamentos geram uma química do bem ou geram uma química do mal. Nós queremos ajudar você a aprender a governar esses pensamentos, a mudar todas as crenças distorcidas, todas as crenças que te fazem mal e transformá-las em coisas que te ajudem, que façam você proliferar em saúde, florescer em bem-estar, incorporando virtudes, conselhos, espiritualidade prática, de uma forma em que você seja mais pleno, mais plena e possa enfrentar uma vida munida de capacitações, de ferramentas, de recursos que possam te fortalecer diante da vida e poder te dar segurança de não se suicidar e ainda poder ajudar alguém que estiver perto de você, que estiver com esse problema todo, com esses conflitos todos, a poder seguir um norte bom, um caminho benéfico, que seja protetor,
contra todas as questões que afligem a saúde mental e que geram tanto sofrimento, fazendo as pessoas culminarem com uma ação tão dolorosa como o suicídio. Com todo o coração, quero que você fique bem. Nós queremos cuidar de você. Abraço.